Então, assim, o que que a gente precisa para começar a fazer as coisas ficarem mais baratas, para a vida da gente, do brasileiro, melhorar? Produtividade, eficiência, melhora nos preços, melhora no frete. É isso que a gente precisa. Só que, infelizmente, o governo que a gente tem, né, e não só desse atual, mas o governo brasileiro dos últimos anos, A sempre máquina, a a máquina. máquina pública não deixa isso acontecer, gente. Ô, Diego, e por que os alimentos, né, nesse governo, sei lá, 2 anos pra cá, o café saiu de 13 pra 30 e poucos reais, o pobre não tá conseguindo mais comer o ovo ficou caro, carne cara. É. Qual que é o principal vilão da inflação? Cara, são vários, né? Eu acho que não dá pra gente falar da inflação sem falar de uma série de questões. Desde questões climáticas que Sim. também existem, impactam, né? Como, por exemplo, as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Desde questões externas ao Brasil, como, por exemplo, guerra. Então, guerra da Ucrânia vai afetar preço de dólar, vai afetar preço do petróleo, que é em dólar. Vai afetar, enfim, preço de energia. Só que, assim, basicamente o que afeta tudo isso, se o produto tá subindo de preço, é porque o custo dele também tá ficando maior. Não dá pra gente achar que, nossa senhora, não, olha como o dono do mercado é o malvado. Ele é muito malvado, ele quer subir o preço, ele quer acabar com a minha vida, porque ele quer cobrar mais, ele tá ganhando mais em cima do ovo que eu compro. Será que é isso? Ou será que o preço do ovo que ele compra pra revender subiu de preço? Aí você vai culpar quem? A pessoa que tá produzindo lá. Nossa senhora, esse agropecuarista é muito filho da mãe, ele tá querendo aumentar a margem de lucro dele, ele tá ganhando em cima de uma nação. Ou será que o preço da soja que a galinha come, o preço do milho que a galinha come, ficou mais caro, e aí ele ficou mais caro, o preço do produto ficou mais caro, o preço do frete da gasolina que transporta esse ovo ficou mais caro. E aí, você percebeu que é uma cadeia? Não é uma coisa tão simples como... Ah, caramba, tá todo mundo querendo ganhar mais, então estão subindo de preço. Não, é uma cadeia. Existe um custo. Ninguém trabalha de graça, Natan. Ninguém trabalha de graça. Nem você, nem eu, nem quem tá assistindo a gente agora. Ninguém é casa de caridade. Então as pessoas elas vão trabalhar, inclusive o agricultor, se ele tiver lucro. Olha, sobre esse tema tem uma questão que é a seguinte. Minha família vai até me julgar, inclusive. Vou até brigar com você. Eu sempre trago as coisas da minha família. Mas jogaram um vídeo no grupo da minha família, que é um vídeo que você vê e você fica chocado, você fica triste com a situação, com a cena. Que é o seguinte, um monte de alimento numa carreta de um caminhão. Então a gente tem lá melancia, tomate, vários alimentos sendo jogados para fora do caminhão e destruídos, assim, literalmente alimentos que eram bons, que poderiam ser consumidos, sendo jogados no meio da estrada e sendo desperdiçados. E aí comentaram o seguinte no vídeo: caramba, olha só o que esse agro tá fazendo. Por isso que o alimento tá caro. O agro tá jogando a comida fora. Por isso, isso aqui é para atacar o governo, para fazer o preço das coisas subirem. E aí eu fiquei, caramba, gente, será que é isso? Não é possível, meu. Que desgrama. E aí eu fui atrás, eu comecei a pesquisar. Uma das pessoas que eu falei foi com o Natanael, inclusive é o meu personal da academia. Tô emagrecendo graças a ele. Já faz um ano que eu comecei. Só que o Natanael, ele trabalha no Ceasa, aqui de São Paulo, que é muito conhecida pelo hortifruti, né? Vende verdura, vende fruta, vende plantas, flores. E é o varejo, vem direto dos agricultores, dos agropecuaristas pra cá. É um centro aqui em São Paulo. Né? Daqui é distribuído. Os restaurantes, os mercados compram geralmente do Ceasa, né? E ele tem muito contato. E ele pegou e falou: Diego, é verdade isso. Esse vídeo aí tá certo. Na verdade, ele tá até errado. Porque muitas vezes o agropecuarista, o agricultor, ele não chega nem a colher. Ele não chega nem a colher o tomate. Ele coloca fogo ali mesmo para virar adubo para a próxima plantação. Eu falei: caramba, Natan, eles são muito maus então, né? Ele pegou e falou: não, Diego, só que eles não trabalham de graça. Pensa o seguinte, se ele já teve trabalho para preparar todo o terreno, trabalho para plantar todo que precisa ser plantado, para adubar tudo, esperou lá crescer, né? O tempo é dinheiro também, ele esperou lá crescer. Ele já gastou, por exemplo, para cada tomate que ele vai colher, R$1 por tomate. Ele gastou, esse foi o custo dele pro tomate ali nascer bonitinho, certo? Só que aí quando esse cara ele olha lá na frente do mercado, quando ele vai vender lá pro pessoal do Ceasa, ele vai vender por R$1 o tomate. Ou seja, ele vai vender por R$1 uma coisa que custou para ele até agora R$1 também. Só que detalhe, ainda tem uma falta nessa equação, ainda falta uma coisinha, que é o quê? Frete. Porque para ele colher o tomate, colocar em cima das carretas de caminhão e transportar o Brasil inteiro,
Gente, o nosso transporte, o nosso frete, ele é todo feito por caminhão. É diesel, é caro. Tem estradas absurdas que ficam com congestionamento de dias de caminhão. É só você pesquisar aí na internet. Então é caro, é demorado. E emite muito poluente, né? Que é o pior. Pra que essa pessoa, ela vai colher uma coisa de R$1 pra ir lá vender por R$1 e ainda ter o custo do frete? Ele vai ficar mais negativa ainda a conta. Então ele não vai colher. Ele vai simplesmente queimar e adubar de novo, que vai ser um prejuízo menor que ele teria. Porque, de novo, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, Luan. Então, assim, o governo vendo isso, ele pode simplesmente atacar os produtores que estão lá queimando a comida e jogando comida fora, ou ele pode tentar fazer um trabalho para diminuir o custo. Como é que a gente diminui o preço da gasolina? Como é que a gente diminui o preço do frete? Como é que a gente diminui os custos que tem? Porque se ele não gastar R$1 para fazer o tomate e gastar 80 centavos, opa, ele já tem 20 centavos de lucro, então vai fechar a conta, não precisa queimar a comida. Essa que é a mentalidade que a gente deveria estar cobrando dos nossos governantes, entendeu? E existe. Quem quiser depois procura aí. Ferrogrão. A Ferrogrão, ela foi embargada. Era uma ferrovia que ia, inclusive, substituir uma das principais rotas do frete de soja, que vai do Mato Grosso até lá, acho que Pará. E hoje é uma rota que é feita que demora pra caramba. Tem um congestionamento de caminhão que fica lá, eles ficam poluindo a atmosfera porque gastam diesel danado. Entendeu? Isso aí já era pra estar pronto em 2021, essa Ferrogrão. E ela sempre foi embargada, porque sempre tem gente no Congresso falando, não vamos fazer, vai desmatar. Ia desmatar 1% da mata protegida, né? Tem uma área de preservação, 1% dessa mata ia ter que ser desmatada. E aí, por conta disso, a gente não tem essa Ferrogrão, que ia diminuir o preço da soja pra caramba. Esse preço que ia ser diminuído da soja não é só soja, gente. A gente não come soja, mas a carne que a gente comeu a soja. O ovo que a galinha comeu a soja, entendeu? Então você ia ter ovo, carne, tudo mais barato porque você ia ter feito uma questão logística. Então, assim, o que a gente precisa para começar a fazer as coisas ficarem mais baratas, para a vida da gente, do brasileiro, melhorar? Produtividade, eficiência, melhora nos preços, melhora no frete. É isso que a gente precisa. Só que, infelizmente, o governo que a gente tem, né, não só desse atual, mas o governo brasileiro dos últimos anos... A máquina pública não deixa isso acontecer, gente. É muita corrupção, é um negócio muito emaranhado. O IBAMA trava tudo, né? Os projetos não saem da frente, tem muitas bancadas, né? E assim, elas têm que existir também, eu concordo que elas têm que existir. Tem que ter alguém lutando, por exemplo, a proteger a população indígena. Tem que existir mesmo, não é errado. A questão é, será que precisa embargar uma obra pública que ia beneficiar o país inteiro e diminuir, inclusive, a poluição que é emitida na própria atmosférica que essa própria bancada quer? Será que não precisa ser feito um estudo melhor? Ou você entendeu o que eu tô falando? É basicamente isso, assim. Não, e é complicado, né, Diego? A gente fica meio que perdido nesse... Fica refém, na verdade, né? Igual você vê, você que tá do outro lado aí acompanhando a gente aqui, o seu salário aumentou quantos por cento? Se aumentou, às vezes o cara tá com aquele salário ali mesmo, ele trabalha por conta, é difícil, né? Então uma solução é você investir o seu dinheiro, pensar no futuro, né? E torcer para que também tudo isso daí passe. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.